Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Águios. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre louvor e adoração. Teremos agora a nossa aula número 13 e nós vamos tratar de um assunto bem interessante que é cantando em espírito. O que é isso, né? Nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor. Você também que está assistindo aí o vídeo, ore também junto, para que Deus possa iluminar a sua vida, iluminar o seu coração, para que haja o entendimento da palavra de Deus. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer e te louvar por mais esta nossa aula, este curso, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine o coração, nos dando entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e praticá-la, edificando as nossas vidas sobre ela, construindo a nossa casa sobre a rocha da Tua palavra. Usa a minha vida mais uma vez, como a de todos os outros professores que passaram por aqui, para trazer à luz o entendimento do Senhor para a vida daqueles amados irmãos e irmãs que estão assistindo esse estudo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Então, meus amados, quero abrir a palavra do Senhor aqui, se você quiser abrir na sua casa também, para conferir tudo que vai ser dito. Aqui nós teremos o nosso texto base em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 15. Essa passagem, né, ela é muito conhecida, principalmente do pessoal aí das igrejas mais da linha pentecostal, e nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15 diz assim: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ok? Então, o que é isso? Nós podemos cantar, nós estamos falando sobre louvor e adoração, e nós vamos aprender hoje o que é que quer dizer cantar com o Espírito. Nós podemos cantar com o entendimento e podemos cantar com o Espírito. Dentro do contexto aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está trazendo instrução para a igreja a respeito do dom de línguas, né? Oração em línguas. E eu vou tratar um pouco sobre esse assunto aqui, porque tudo que diz respeito à oração em línguas também vale para o cantar, né? Não apenas nós podemos orar com o Espírito, que é orar em línguas, como também nós podemos cantar com o Espírito. Ok? Então, primeiramente, o que quer dizer isso, né? Eu vou trazer o entendimento sobre orar em línguas, de acordo com a palavra de Deus, e tudo que for dito sobre orar em línguas, obviamente vai valer para cantar em línguas. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14 mesmo, onde nós já estamos, no versículo anterior, Deus nos fala aqui através de Paulo o seguinte, ele diz: Porque se eu orar em língua, aqui na minha versão diz, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí é que ele vem e diz o versículo que nós iniciamos o nosso estudo. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer orar em língua desconhecida? Primeiramente, eu quero observar que esse termo desconhecida e o termo bem, eles não estão presentes no texto original. No texto original, o que está escrito é o seguinte: Pois ou porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero, né? Estéril, ele não produz nada. Então, quando a gente ora em línguas, isso quer dizer que o nosso espírito está orando. É o que o apóstolo Paulo diz aqui: o meu espírito ora. E nós podemos orar com o Espírito e nós podemos orar com o entendimento. Se você já tem conhecimento desse assunto, vai entender melhor o que eu estou falando. Se você não tem, eu vou dar um breve resumo sobre o que significa isso. Então, nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo. Ocorre esse milagre, né? essa regeneração do nosso espírito,
quando nós nos convertemos a Cristo. O Senhor Jesus falou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando teve aquele encontro com o líder judeu Nicodemos. E Nicodemos foi questionar Jesus acerca do ministério dele, do reino de Deus, e Jesus fala que ele teria que nascer de novo. E aí Nicodemos faz a pergunta: mas como é que eu vou voltar? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe para nascer? E aí Jesus explica a Nicodemos que Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o que Jesus estava falando ali era de um nascimento, uma nova geração, uma regeneração espiritual, onde Deus nos torna novas criaturas. Isso também está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como, quando eu aceitei Jesus, eu continuei do mesmo jeito que eu estava. Meu corpo não mudou. Se eu era alto, continuei alto. Se eu era baixo, continuei baixo. Se eu era gordo, continuei gordo. Se eu era magro, continuei magro. Isso não muda. Nosso corpo ele não muda quando nós nos convertemos a Cristo. Nossa alma, que é a psique, que é o nosso intelecto, ele também não muda quando nós nos convertemos ao Senhor. Se você, por exemplo, você não sabia ler, quando você se converte a Cristo, você continua sem saber ler, continua analfabeto. Inclusive, nós pastoreamos igrejas onde tínhamos várias pessoas analfabetas. Então, a alma, o psique, o entendimento humano não muda quando você aceita Jesus, embora inicie-se ali um processo que pela palavra de Deus nós vamos modelando o nosso entendimento, e esse processo é chamado de santificação da alma. É um processo de crescimento onde nós vamos reaprender a viver, onde vamos reaprender a vida, tudo que Deus tem para nós, essa nova vida espiritual. Mas a nível de espírito, o processo de santificação ele é instantâneo. Você aceita Jesus como seu Salvador, o seu espírito é tornado uma nova criatura. Isso estava predito lá no livro do profeta Ezequiel, onde Deus diz que o povo dele, ele faria uma nova aliança com o povo, e ele daria um novo espírito, e colocaria a sua palavra dentro do nosso coração, e colocaria o seu espírito dentro de nós. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, ocorre um novo nascimento, onde nós recebemos da parte de Deus um novo espírito. Ok? Então, uma das características desse novo espírito é a capacidade de falar uma nova língua, ou várias línguas diferentes. Jesus fala sobre isso aqui em Marcos capítulo 16, ele diz assim: estes sinais, no versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem no Evangelho. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Essa característica de falar uma nova língua não é uma língua intelectual, não é uma língua aprendida intelectualmente, mas é um sinal, um milagre, uma maravilha que Deus nos concede pelo fato de nós aceitarmos o Senhor. Este é um dos sinais do novo nascimento. Um novo espírito tem a capacidade de falar em línguas espirituais. Ok? Então, quando a gente aceita Jesus e nós nascemos de novo, voltar aqui para 1 Coríntios capítulo 14, então nós recebemos essa capacidade de falar em uma língua pelo nosso espírito. É por isso que Paulo diz: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que é que a gente pode aprender daqui? Nós, claro, já enfatizamos bastante ao longo dessas aulas que nós precisamos adorar a Deus, louvá-lo com entendimento, compreendendo o que Ele fez por nós. O louvor é primeiramente um reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez por nós. Nós o louvamos pelas suas obras maravilhosas, nós o louvamos pela sua grandeza. Então isso é feito com entendimento. Contudo, nosso entendimento ele é limitado, tanto para a questão da oração como para a questão do louvor.
Mas o nosso espírito, ele não tem essas limitações. O nosso espírito, ele está unido a Cristo, como está lá em 1 Coríntios 6,17, que diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Cristo habita dentro do nosso espírito. Cristo não habita no nosso corpo, fisicamente falando, obviamente, né? Mas ele habita dentro do nosso espírito. Nosso espírito, ele se tornou um com Cristo. Então, o que é que acontece? Nosso espírito, ele foi gerado de novo, ele é uma nova criatura, ele está em Cristo, o Espírito Santo habita com ele, então o nosso espírito ele tem conhecimento de coisas que nosso intelecto não tem. É por isso que quando nós oramos em espírito, né, que é orar em línguas estranhas, nós estamos orando bem. E nós vamos falar mais sobre isso aqui nesse trecho de 1 Coríntios 14. Ok? Voltando aqui para no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Vamos ler, aliás, o versículo 2, que ele diz: porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando eu estou falando em língua estranha, essa língua espiritual que eu estou falando, claro, você não fala para homens, você fala para Deus. Deus compreende. Veja só que algumas igrejas negam o dom e eles falam que distorcem o que está escrito e fala que aqui eram línguas que as pessoas conheciam, né? Línguas como hoje, né? Parafraseando, trazendo para o dia de hoje, seria equivalente a dizer, ele está falando em japonês, ou chinês, ou francês, alguma coisa assim. Contudo, aqui mostra claramente que esse dom de línguas, ele não é uma língua, a princípio, criada para você falar com as pessoas. Não é uma língua mental, intelectual, da alma. Ela é uma língua do espírito. E somente pessoas que nasceram de novo podem falar nessas línguas espirituais, as novas línguas. Certo? Então você não se comunica com homens, a não ser, aí existem outros casos, mas não é o assunto aqui, que haja a interpretação de línguas, que é um outro dom dado por Deus, quando Deus quer falar para a sua igreja usando o dom de línguas estranhas. Mas a princípio, nós entendemos pela palavra de Deus que o dom de línguas estranhas ele serve para a nossa edificação. É o que fala aqui no versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui ele está fazendo uma comparação entre falar em línguas no culto e a profecia no culto. Não está falando do uso individual das línguas, porque tem pessoas que acham que o dom de línguas ele é desprezível, porque a Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas não é esse o contexto que está aqui em 1 Coríntios 14. Aqui ele está falando da ordem no culto. O dom de línguas ele serve para a edificação pessoal, seja oração, seja louvor. E nós podemos cantar em espírito, como ele fala, a gente já iniciou o versículo. Então o dom de línguas ele serve para a edificação, prioritariamente, principalmente, o dom de línguas é para o seu uso na vida devocional, na sua vida privada. Na igreja pode ser usado, a Bíblia fala aqui, que aquele que fala em línguas não tem interpretação, ore consigo mesmo e com Deus. Ok? Então isso vale também para cantar em línguas. Você deve cantar, se não houver uma interpretação, você pode sim adorar a Deus em espírito, falando em línguas estranhas, cantando em línguas estranhas. E aí algumas considerações que eu faço se o culto é um culto que tem descrentes, tem pessoas diversas ali, ou por exemplo, você vai numa outra igreja que não crê nos dons, não é interessante você ficar orando em línguas, numa igreja que não acredita nisso, para que o seu dom, o dom que Deus lhe dá, não seja blasfemado, certo? Isso é importante. E você deve ter o controle, o dom de línguas estranhas, que a Bíblia fala aqui, você tem controle, por isso é que ele diz aqui no versículo 15, que a gente iniciou o estudo, né? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito,
mas também cantarei com entendimento, né? E quem faz esse questionamento era ele aqui, Paulo, né? Trazendo para si, ele diz: que farei, pois? Veja, não é Deus que escolhe se você vai orar em espírito ou se você vai orar com entendimento. Isso é algo que é você quem faz, você tem o controle, né? A Bíblia diz aqui mesmo, falando da profecia, que também é um dom do Espírito, né? Que vem através do nosso Espírito. A profecia, ele diz que o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E obviamente quando a gente vai falar de línguas estranhas também é a mesma coisa. O seu Espírito, ele está sujeito a você. Você pode orar em línguas, você pode não orar em línguas. Você tem o controle. Pessoas que falam, diz que foram possuídas pelo Espírito Santo e ficam falando como se tivesse possesso pelo Espírito Santo. Isso não tem fundamento na Bíblia. Então, o dom de línguas não é um idioma que vem da sua mente, mas ele vem do seu espírito. Você tem controle, serve para a edificação pessoal, né? E nós podemos cantar em línguas estranhas também. Então vamos aqui aqui no capítulo 14 mesmo, no versículos 16 e 17, ele diz assim: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ok? Então ele diz assim: se você bendisser, ou seja, você vai agradecer a Deus com o Espírito, né? Aqui na Bíblia ele colocou minúsculo exatamente porque é o espírito humano. Você vai usar o seu espírito para dar graças a Deus. Você vai fazer uma oração de ação de graças, que nós já vimos, é louvor também, né? Foi a irmã Liene que ministrou essa aula sobre ação de graças. É muito importante. Nós podemos dar graças a Deus com o Espírito, né? Orando em Espírito, orando em línguas. Mas se for para nós mesmos, né? Na nossa edificação pessoal. Porque ele diz exatamente, se a outra pessoa, como é que ela vai dizer o amém? Como é que ela vai entrar em concordância com você para dizer o amém, se ela não está compreendendo o que você está dizendo? Mas vamos ficar só com essa parte aqui. Ele diz: porque realmente tu dás bem as graças. Ou seja, a sua oração ou o seu louvor em espírito, ele realmente é bem feito. Isso é muito interessante, porque o nosso espírito, ele não é uma mera energia, né? As pessoas, muitos cristãos não sabem o que é um espírito, mas é necessário a gente saber o que é um espírito, como é que um espírito opera, como é que ele atua, porque as pessoas têm a ideia de que o espírito humano é a mesma coisa da alma, mas são coisas diferentes. A alma, aqui no grego, é psurreo, psique, que compreende o nosso entendimento, as nossas emoções. E o espírito é pneuma, né? Que é vento, sopro, né? Então o espírito, ele é um ser que fala, que pensa, né? Anjos são espíritos, eles falam, eles pensam, eles agem, eles têm vontade. E o nosso espírito, ele também é assim, ele fala, né? Quando nós estamos orando em línguas, o nosso espírito está falando. E veja que você não compreende. Então veja que o seu espírito, ele é como que uma terceira pessoa, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um estudo que eu tenho no canal, aqui nós temos no canal do Ministério Águios, que é Espírito, Alma e Corpo. Então o nosso espírito, ele tem uma vontade, ele tem uma natureza. Nossa alma, ela tem uma vontade, ela tem desejos. Nosso corpo também tem vontades, tem desejos. São como se fossem três pessoas, né? Como o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, assim também o homem foi criado à mesma semelhança de Deus, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Então nosso espírito, ele ouve, ele fala, ele pensa, ele tem uma vontade, mas ele está submisso à nossa alma. Nós só vamos andar em espírito quando nosso entendimento estiver alinhado pela palavra, né? A palavra vai nos transformando, vai nos ensinando, e a gente começa a alinhar a vontade da nossa alma, do nosso intelecto,
com a vontade do nosso espírito. E aí a gente consegue andar em espírito. E cantar em espírito é isso, gente. Né? Então nós, quando cantamos em espírito, aqui ele está falando de ações de graça, nós estamos dando bem graças. Mas isso só deve ser feito na igreja se houver uma interpretação, ou se de repente você está num grupo, numa vigília, né, numa consagração, é só aqueles irmãos que já conhecem o que é o dom de línguas, já oram em línguas, ou mesmo que não orem, mas já conhecem, não tem problema você estar ali, orar com entendimento, cantar com entendimento e também cantar em línguas. Não existe essa proibição na Bíblia. Paulo diz exatamente isso aqui, ele diz: não proibais o dom de língua, exatamente porque ele sabia que as pessoas poderiam distorcer o que ele estava dizendo aqui para proibir o dom de línguas. Ele diz aqui no versículo 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. E infelizmente tem muitas igrejas que proíbem falar línguas. Você não pode falar línguas num louvor, numa oração. Isso é contrário do que a Bíblia ordena. A Bíblia diz: faça tudo decentemente e com ordem. Ok, gente? Então, é uma outra característica aqui do louvor em línguas, né? Vamos puxar mais para o lado do louvor. E aí eu vou encerrar com esses 2 versículos aqui que falam sobre, além da questão da edificação, mas o louvor em línguas, assim como a oração em línguas, e também com entendimento, mas o louvor em línguas, ele vai trazer também para nós um refrigério, uma renovação de forças. Aqui, em 1 Coríntios 14, o versículo 21, continuando aqui, ele diz: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Vamos lá para Isaías, capítulo 28, porque o apóstolo Paulo está aqui citando esse versículo de Isaías. Isaías 28, 11 e 12. Na verdade, está um pouquinho diferente da citação, porque provavelmente o apóstolo Paulo está citando da versão Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento. Mas aqui nós vamos ver a João Ferreira de Almeida, que provavelmente a tradução é baseada no original hebraico. Mas vamos lá, Isaías 28, 11 e 12 diz assim: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Olha só que verdade, né? Então, quando Deus explica para que era as línguas estranhas, ele diz: isso aqui é descanso, dai descanso ao cansado. Quando você ora em línguas, isso vale também para o louvor em línguas, quando você dedica tempo ali para cantar ao Senhor com o seu espírito, ainda que você não compreenda o que está cantando, né? E eu vou dar uma dica aqui, mas ainda que você não compreenda o que você está cantando, porque você está cantando em línguas, mas ainda assim força virá da parte de Deus e vai trazer essa renovação, fortalecimento interior através do louvor em línguas. E refrigério. O que é refrigério? Refrigério, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio do Ministério Águios e tem um refrigério, tem um ar-condicionado aqui. Esse ar-condicionado já quebrou aqui e a gente começou a suar, era difícil ensaiar, era difícil fazer as atividades com um calor. E quando o rapaz consertou, foi uma maravilha, né? Foi um refrigério. Aqui nós moramos no Rio Grande do Norte, é muito quente, e muitas vezes nós, né, chegamos lá da rua, está quente, está suado, aquela sensação ruim, de incômodo, né, devido ao calor, e aí você liga o ar-condicionado, vem aquele refrigério, você deixa de suar, você se acalma mais. No dia a dia da vida, né, dos cristãos e do mundo, nós temos muitas tribulações, né? O sol, lá na parábola do semeador, ele representa, né, aquele calor do sol que queima a planta, lá do solo pedregoso, ele representa as tribulações.
e muitas vezes perseguições por causa da palavra. E aí nós precisamos desse refrigério, nós precisamos dedicar tempo mesmo no nosso devocional para orar e, claro, para cantar em línguas. Ele fala isso, cantarei com o Espírito. Então nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia, no nosso devocional. E a dica que eu vou dar é exatamente estar aqui no versículo, se eu não me engano, 13, voltar aqui para 1 Coríntios 14, o versículo 13, ele diz assim: por isso que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Isso é algo que eu nunca mais ouvi nas igrejas, mas eu via isso, vi algumas vezes, eu e minha esposa Oriana ministrávamos louvor em algumas igrejas, e aconteceu mais de uma vez de um estar aqui começar a cantar em línguas e o outro e começar a interpretar aquela canção, e era uma mensagem para a igreja. E claro, não apenas isso, você pode pedir também a Deus que traga a interpretação de línguas, para que você mesmo entenda o que você está cantando em espírito, de forma a trazer edificação também no seu entendimento. Então fica a dica aí, certo? Cantemos em línguas no nosso devocional. Se tiver também espaço na igreja, você consigo mesmo e com Deus, pode cantar também. E eventualmente, conforme a direção do Espírito Santo, alguém pode trazer uma mensagem, um hino, uma canção em línguas, e outra pessoa vai interpretar para que a igreja seja edificada também. Então, queridos, isso é cantando em espírito, é um mandamento, né, uma orientação da palavra de Deus para nós, é um refrigério, uma renovação de forças, e isso está à sua disposição. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso na nossa próxima aula. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.